Olá pessoal, meu nome é Vanessa, estou aqui hoje com a Fernanda para falar sobre a classificação das doenças periodontais. Nós fazemos parte da LAPUVA, que é a Liga Acadêmica de Periodontia e Implantodontia da Veiga. Antes de tudo, queria falar para vocês baixarem a nossa cartilha 100% autoral sobre a classificação das doenças e condições periodontais. Nela tem tudo passo a passo para você classificar e diagnosticar essas doenças de uma maneira muito prática, que vai ajudar muito vocês no dia a dia da clínica. Então aqui está o QR Code para vocês fazerem esse download. Bom, a periodontite ela é subdividida em 3 subgrupos: periodontite necrosante, periodontite e periodontite como manifestação de doenças sistêmicas. A periodontite necrosante é definida como um processo inflamatório do periodonto, caracterizado pela presença de necrose, ulceração das papilas interdentais, sangramento gengival, halitose, dor e perda óssea rápida. Além disso, pode haver a formação de pseudomembrana, linfadenopatia ou febre. Clinicamente, para caracterizar como uma doença periodontal, precisa ser detectado uma perda de inserção em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes, ou seja, em dentes que não sejam vizinhos. Ou então, precisa ser detectado uma perda de inserção de 3 ou mais milímetros na face vestibular, lingual ou palatino em pelo menos 2 dentes, sem que a causa seja por alguns fatores, como por exemplo, recessão gengival, cárie cervical, fratura radicular, dentre outros. Bom, e como nós podemos classificar a periodontite? Ela é classificada de acordo com seu estágio, grau e extensão. Falando sobre o estágio, ele está relacionado com a severidade da doença. O estágio é definido primeiramente de acordo com a perda de inserção clínica, sendo denominada como uma característica determinante. Em sua ausência, utiliza-se a perda óssea radiográfica, também denominada como determinante. Vale lembrar que, para calcular a porcentagem de perda óssea radiográfica, divide-se a raiz em 3/3, cada um equivalente a aproximadamente 33%. Além disso, existem os fatores modificadores do estágio, que são aqueles que sobrepõem na classificação. As características do estágio 1 são 1 a 2 mm de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda óssea radiográfica no terço coronal menor que 15%. Além disso, profundidade de bolsa menor ou igual a 4 mm, sem perda dental por periodontite e um padrão de perda óssea horizontal. O estágio 2 possui 3 a 4 mm de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda óssea no terço coronal entre 15 a 33%. Profundidade de bolsa menor ou igual a 5 mm, também sem perda dental por periodontite e um padrão de perda óssea horizontal também. Já no estágio 3, a perda de inserção interproximal no pior sítio é de 5 mm ou mais, ou perda óssea radiográfica se estendendo à metade ou ao terço apical da raiz. Profundidade de bolsa maior ou igual a 6 mm e 4 ou menos dentes perdidos por conta da periodontite. E também pode ter uma perda óssea vertical de até 3 mm, além de lesões de furca grau 2 ou 3 e defeitos de rebordo moderado. Por fim, as características do estágio 4 incluem também 5 ou mais milímetros de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda óssea radiográfica se estendendo à metade ou ao terço apical da raiz. Porém, nesse estágio 4, a perda dental por periodontite é de 5 ou mais elementos. E, além dos fatores de complexidade que eu falei no estágio 3, também pode ocorrer disfunção mastigatória, trauma oclusal secundário, defeito de rebordo grave, problemas mastigatórios e menos de 20 dentes remanescentes. Vale ressaltar que em pacientes tratados, o estágio não deve diminuir. Oi, eu sou a Fernanda e eu vou falar agora sobre a definição do grau na periodontite. Ele reflete as evidências ou o risco da progressão da doença e seus efeitos na saúde sistêmica. Ou seja, quanto maior o grau, mais rápida é a progressão da periodontite. Inicialmente, o grau é determinado pela evidência da progressão, que pode ser direta, quando temos já registros anteriores do paciente, ou indireta, quando a gente não tem registro anterior ainda do paciente. Então, calculando a porcentagem de perda óssea do dente mais afetado,
dividindo pela idade do paciente. O grau pode ser mudado de acordo com a presença de fatores de risco, como o tabagismo e a diabetes mellitus, que sobressaem na classificação. E existe também 3 tipos de grau: o A, o B e o C. No grau A, por evidência direta, não há progressão da perda de inserção durante mais ou menos 5 anos. Por evidência indireta, o valor obtido é menor que 0,25 milímetros. Nesse grau, o paciente não é tabagista e também não tem diabetes. Já no grau B, o paciente fuma menos de 10 cigarros por dia ou, em caso de diabetes, sua hemoglobina glicada é menos que 7%. E também, por evidência direta, a perda da inserção dentro de 5 anos é menor que 2 milímetros. E por evidência indireta, a porcentagem de perda óssea do dente mais afetado, dividido pela idade do paciente, é de 0,25 até 1 milímetro. E por fim, no grau C, esse cálculo é maior que 1 milímetro, por evidência indireta, e a perda de inserção dentro de 5 anos é igual ou maior que 2 milímetros. Além disso, o paciente fuma 10 ou mais cigarros por dia. E também sua hemoglobina glicada é igual a 7% ou mais em casos de pacientes diabéticos. Como a Vanessa falou no início, a periodontite é classificada de acordo com seu estágio, grau e extensão. E existem 3 classificações da extensão: a localizada, quando são afetados menos de 30% dos dentes; a generalizada, que é 30% ou mais de dentes afetados; e a padrão, que ela acomete somente os incisivos e os molares. A periodontite também pode se apresentar como uma manifestação de doenças sistêmicas, que são elas: as desordens genéticas, como a desordem associadas com desordens imunológicas, como a síndrome de Down, doenças que afetam a mucosa oral e tecido gengival, doenças que afetam o tecido conjuntivo, por exemplo, a lúpus, doenças metabólicas e endócrinas, as doenças de imunodeficiência adquirida, como o HIV, e doenças inflamatórias, como a doença inflamatória do intestino. Além disso, existem outras desordens sistêmicas que influenciam a patogênese das doenças periodontais, como já citada anteriormente, a diabetes mellitus, obesidade, osteoporose, artrite, estresse emocional, depressão, o tabagismo, que também já foi citado anteriormente, e o uso de certas medicações. No que se refere ao tabagismo, vale ressaltar que ele agora está incluído na Classificação Internacional de Doenças, mais conhecido como CID, e deve ser considerado uma dependência da nicotina e desordem médica crônica de relapso, e não um hábito. Bom, esse foi nosso slide sobre a periodontite na nova classificação das doenças periodontais de 2018. Espero que vocês tenham gostado.